Nada mais havendo para leitura, às 19 horas e 47 minutos, declaro encerrado o pequeno expediente e passa-se ao grande expediente. Grande expediente. Conforme já esclarecido no pequeno expediente, a ordem de falação dos partidos é a seguinte: PMDB, PDT, PV, PSL, PSB, DEM, PT, PSDB, PTB. Consulto os líderes das bancadas se haverá acordo ou se haverá utilização do grande expediente. O PSDB está de acordo, presidente. Não havendo grande expediente por acordo entre os líderes das bancadas, nada mais havendo às 19 horas e 48 minutos, declaro encerrado o grande expediente, passa a ser a ordem do dia, chamada regimental para abertura da ordem do dia. Segundo consta no sistema eletrônico, havendo 20 vereadores presentes, declaro aberta a presente ordem do dia. Item primeiro. Discussão adiada e votação do veto total do projeto de lei CM68/2009. A Comissão de Justiça apresentou parecer pedindo pela sua manutenção. É o seu. É? Bahia. Onde estão os vetos aqui? Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Bahia. Gostaria de falar sobre o projeto. Mas primeiro era os vetos, não é primeiro que não? A hora que for pôr o seu Primeiro era os vetos. Senhor presidente, caro colegas vereadores, público presente, público que nos assiste. Senhor presidente, o motivo de mim trazer à tribuna é defender o projeto, né, e dizer que os colegas vereadores que votaram nesse projeto do vídeo monitoramento, que é um projeto de grande relevância e que trata de cuidar da segurança da sociedade andreense, continue defendendo o projeto. Em primeira e segunda votação, nós tivemos o maior número de vereadores votando a favor do projeto de vídeo monitoramento na cidade de Santo André. Inclusive, é um projeto, vereador Toninho de Jesus, que já vem sendo operado na cidade, né? É um projeto que já vem sendo operado a partir do ano que passou agora, do fim do ano passou, já está sendo operado na cidade, vereador Paulinho Serra. E essa Praça Kennedy aqui, que foi um projeto do senhor também, que vai ter o vídeo monitoramento, viu? Então, eu peço aos caros vereadores e peço que fique registrado aqui nessa Casa de Lei os votos dos vereadores, que vão votar a favor e contra o veto, viu? E os vereadores que votaram a favor, agradeço os vereadores que votaram aprovando o projeto, né? É um projeto de grande importância para a nossa cidade, é um projeto que se trata da segurança das pessoas, né, nas escolas, nas praças de grande circulação. Então, presidente, eu venho aqui defender o projeto e pedir que os caros colegas vereadores, com a imprensa aqui presente, né, que defenderam o projeto na primeira fase, continue defendendo o projeto. O projeto é bom, já vem sendo operado na cidade de Santo André e não é justo. Eu estou sendo injustiçado aqui nessa Casa de Lei, caso esse projeto seja vetado aqui hoje. Então é preciso prestar atenção, a imprensa está aqui presente, viu? Eu quero falar sobre o projeto, a imprensa está aqui. É um projeto do vídeo monitoramento que passou a ser operado
Acho que em novembro agora do ano passado já vem algumas praças sendo operado o projeto e está sendo vetado aqui hoje nessa Casa de Lei. Foi votado pela maioria dos vereadores aqui dessa casa, vereador Toninho de Jesus. Então não é justo vetar um projeto dessa importância para a nossa cidade e para a nossa sociedade. Foi esse o motivo, presidente, que me trouxe aqui a essa tribuna, na presença da imprensa, que eu quero que fique notificado, inclusive, que eu não vejo a imprensa falar de mim há muito tempo aqui na cidade de Santo André. Viu? Então eu quero que fique aqui justificado pela imprensa que esse projeto não deve ser vetado, porque já foi votado 2 vezes pela maioria dos vereadores daqui dessa Casa de Lei, e não é justo. Hoje aqui em Santo André está sendo vetado um projeto de tamanha importância, ô Leandro Laranjeira, viu? Que trata da segurança das pessoas, das crianças da nossa cidade. Então essa é uma das razões que eu peço para que os vereadores votem conscientes no projeto. Vereador José Ricardo, vote com sua consciência. Se achar que o projeto deve ter vetado, explicar por que também que está vetando o projeto. Está de acordo. Então essa é a minha fala, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Continua em discussão, com a palavra o vereador Cláudio Malatesta. Senhor presidente, vereadores, público presente, eu venho aqui, viu, Bahia, para defender essa posição. E aí eu vou explicar por quê. E não com relação a esse projeto especificamente. É com o que foi combinado, o acordo que foi feito entre os 21 vereadores, da questão de como se comportar com relação à aprovação dos projetos aqui nessa casa. Então eu venho aqui com a máxima tranquilidade para estar defendendo a posição de derrubar esse veto do prefeito, e não só pelo seu projeto, mas por projeto dos demais vereadores, inclusive. Que nós temos um acordo entre os 21 vereadores, que assim nós iríamos nos comportar com relação a essa questão. E vou além disso. Por duas vezes, na reunião das bancadas, lá naquele plenário, eu alertei a todos os outros vereadores que isso poderia acontecer. De que a gente aprovaria um projeto, que esse projeto iria lá para o Executivo, que o prefeito iria vetar e que nós teríamos que opinar por manter ou não o veto do prefeito. E a nossa posição foi exatamente essa, de derrubar o veto do prefeito. Então eu estou colocando aqui, vereador, especialmente para você e para os demais vereadores aqui dessa casa, de que eu só estou reafirmando a minha posição que eu fiz lá dentro, um compromisso que eu fiz com os demais vereadores. Então, vou manter a minha posição e vou derrubar o veto do prefeito com relação a esse e aos demais projetos, porque isso nós discutimos lá dentro e compromisso é compromisso. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão. Senhor presidente, eu queria pedir palavra. Com a palavra, vereador Marcelo Scherrad. Senhor presidente, aos vereadores, ao público aqui. Primeiro, já respondendo aqui ao Malatesta, realmente eu lembro o acordo de votar os projetos e depois serem consultados do governo, alguns, né, sobre o veto. Eu sempre, pessoalmente, fui contra as quebras de veto, porque concordo com o senhor que estaria uma DIN. E quando vocês eram situação durante o governo, até tem um exemplo claro aqui do projeto das feiras livres, desconto de IPTU para quem mora na frente, vocês eram contra e agora vocês são a favor. Então o jogo político é esse, né? Mas nunca ninguém aqui, até na época que era também com o João, acho que não era bom o prefeito ter que fazer as ADINs, né, ação de insolidades de projetos. Toda hora isso só trava aqui, isso só retarda as coisas boas para a cidade. Então, realmente, o acordo era, na minha opinião, era sobre o projeto, sobre o veto, não. E outra que falando até para a imprensa aqui, né, se eu não me engano, pelo menos umas 1000 pessoas já vieram me falar sobre, até no outro mandato já,
sobre colocar câmeras na cidade, sobre fazer vídeo monitoramento na cidade. A gente já fez indicações para a prefeitura, já fizemos vários tipos de indicações, até individuais, como em hospitais ou em praças, né? Me lembro que pedi até aqui na praça, ali em frente ao shopping ABC e Hospital Alic Brasil, né, que fosse feito ali porque é muito escuro lá. Então a gente já pediu isso, e isso não é competência do vereador. Então, assim, eu nunca fiz esse projeto porque sabia que era inconstitucional e que teria um gasto para a cidade. Então, nunca fiz o projeto, mesmo as pessoas pedindo, só fizemos indicação. Então, me sinto muito à vontade e venho aqui explicar o porquê do veto, porque a prefeitura já nos explicou que está implantando. Então, contra a segurança, não vejo nenhum problema, porque a prefeitura vem implantando o sistema. A ideia que o Bahia acabou passando para o papel, às vezes forçou a prefeitura a acelerar, porque viu que tinha ali um vereador que fez um projeto. Ele, atendendo aos munícipes, fez isso sabendo que era inconstitucional. Outros vereadores não fizeram porque sabia que era inconstitucional e que poderia ser o meu vetado. Então, realmente, louvo a ideia dele, mas tem esse contraponto de que o vereador não pode ter gastos. Então, como aqui sempre é dito, a indicação do vereador, ela fica soberana, né? O Bahia sempre vai poder falar na cidade de que ele teve a ideia, de que ele fez, porque outros vereadores não tiveram a coragem de botar, mesmo sabendo que era incondicional. Então, não vejo o problema em ter veto aqui até para a imprensa, porque realmente isso faz parte do jogo político. Mas me sinto bem confortável em que, por diversas vezes, me pediram para fazer esse projeto e sabendo, conversando com a prefeitura, de que eles iam instalar, de que eles poderiam estar fazendo isso, a gente não instalou, porque isso já há anos que se pede, principalmente aqui no centro, já se foi dada a ideia de fazer nas ruas principais do centro, principalmente onde tem banco, fazer o vídeo e o monitoramento. Isso é importante, realmente, para a segurança, está sendo já adaptado e, independente tipo do veto ou não, isso vai acontecer em Santo André. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, pela ordem, vereador Bahia. Já que ele falou no meu nome, presidente, a pena do vereador Marcelo é que ele pensa e pensa, mas não faz o projeto. É a diferença, que eu fiz o projeto. Ele pensou, mas não fez. E um dos motivos para ele votar no projeto, como ele falou, é de o projeto já estar sendo operado na cidade. Então não adianta o Marcelo ir lá para o microfone, para a tribuna, perante a imprensa, falar que ele pensou no projeto, mas não fez. Segundo, e que o projeto está sendo operado, e esse é um dos motivos para ele não votar no projeto. Ora, Marcelo, você é médico, não precisa ser burro para ser médico. Eu acho que você tem que ser ao menos inteligente. Você falar que pensou no projeto e não fez, que o projeto está sendo operado na cidade, e esse é um dos motivos de você não votar, paciência, você está perante a imprensa e 21 vereadores e mais o público presente. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria, na verdade, que assim, nós estamos fazendo a discussão, né? O vereador poderia ter pedido, por exemplo, a parte na fala do Marcelo, porque, se eu não me engano, cabe a parte. Porque, eu entendi, mas agora o senhor falou o nome dele, se ele quiser usar a tribuna, ele pode de novo? Não, lógico que não. É só olhar o regimento. Continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jurandir Galo. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Eu gostaria de fazer aqui uma reflexão. Eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo nesse momento na Câmara. Acho importante que todos observem que o argumento de que tudo é um jogo político derruba qualquer discussão séria. Não dá para a gente vir para cá e qualquer coisa que você queira mudar de posição, vereador vem aqui e diga que isso aqui é um jogo político. É evidente que no nosso ambiente há uma disputa em curso, mas é uma disputa de ideias e posições. E atribuir simplesmente a jogo político significa diminuir a qualidade desta casa. E eu acho que vereador nenhum devia fazer isso aqui. Se tem argumento, use o argumento na hora de votar. Eu quero dizer que o que está acontecendo na Câmara hoje
foi amplamente debatido, todos os vereadores sabiam o que estavam fazendo e, portanto, ao votar a favor desse projeto, e é por isso que ele foi a sanção do prefeito, ele foi a sanção porque todos votaram a favor. Pela primeira vez, votaram a favor pela segunda vez, fazendo a discussão sabendo da condição do projeto que tinha visto de iniciativa. Todos sempre souberam disso, senhor presidente. Não é nenhuma novidade nisso. Então, me parece muito pouco atribuir a mudança de postura a jogo político. Não é assim, não. Eu acho que aqui tem uma coisa que tem mérito, e se esta casa teve a coragem de, por 2 vezes, votar a favor de um projeto que trata a segurança da cidade, eu acho que pega muito mal, é muito ruim essa mudança de postura, e essa casa deveria referendar o que ela mesma fez por 2 ocasiões. Agora, não me venha com o argumento de que no governo do PT era diferente, porque aí eu vou dizer que muitos dos senhores estavam aqui e votavam do mesmo jeito quando o governo era do PT. Então não fica mudando toda hora. Ou admite que vota por outras razões, ou nós vamos discutir seriamente as questões da cidade. Nós estamos aqui falando de segurança pública, nós estamos falando de vídeo monitoramento, e se esta casa aprovou 2 vezes, e se os vereadores votaram com seriedade, se os vereadores de fato refletiram o voto, não é agora, por causa de um puxão de orelha, que todo mundo muda de posição. Senhores, a minha posição é muito clara, é derrubar o veto, porque não votei de maneira irresponsável por 2 vezes. Pela ordem, senhor presidente. Para falar sobre o projeto, sim, vereador, eu gostaria com a de... palavra, Donizete Pereira. Senhor presidente, vereadores, público presente, de fato, realmente, o Galo tem razão, não é jogo político. Mas a gente tem 8 anos nessa casa aqui, vereador, que nós juntos derrubamos veto aqui várias vezes. Que a gente tinha votado anteriormente a favor do projeto. Então, mantido o veto. Então, a discussão aqui, ela precisa ter um pouquinho mais de qualidade. De fato, o senhor falou em qualidade, e eu acredito que está faltando qualidade, realmente, no nosso comportamento como parlamentar, porque tem coisas aqui, e aí eu gostaria que o Marcelo também me ouvisse, né? Tem coisas aqui que é uma verdadeira aberração à Constituição Federal. E o papel do vereador, antes de mais nada, é fazer valer a lei. Nós temos aqui nessa cidade, e eu fiquei abismado quando alguém veio me dizer isso, 10 mil leis que são inócuas. Simplesmente a lei está lá, né? Foi aprovada, não é colocada em prática, ninguém questiona porque não é colocada em prática, tem leis que é impossível de se colocar em prática. Agora, vereador fazer projeto, desculpe, o legislativo tem um papel, ou a gente não tem muito claro o que é o papel do legislativo. Né? Então, talvez antes da gente se candidatar, a gente precisasse talvez de uma escolinha, né? Ainda bem que nós vamos ter assessoria técnica agora, nós vamos ter assessoria técnica para poder embasar mais as nossas questões internas ou questões externas com relação à Constituição. E talvez cobrar da Comissão de Justiça, vereador Ailton Lima, os outros vereadores, que algumas coisas nem passassem pela Comissão de Justiça. Né? Eu quero citar o exemplo aqui de uma coisa que está aqui na ordem do dia, nos vetos, que foi um projeto aqui, que eu quis fazer discussão na época, no primeiro mandato, que foi a relação das feiras livres. Né? Hoje um projeto aqui apresentado, se eu não me engano, por um vereador da bancada do PT. E na época, convencido juridicamente de que o projeto não cabia, porque era renúncia fiscal, porque era uma série de coisas, o meu projeto foi retirado. Porque cabe ao Executivo
determinar, por exemplo, desconto para quem mora em área de enchente. O Executivo pode fazer isso, pode mandar um projeto para essa casa, pedindo autorização para os vereadores para colocar essa lei em prática. Mas o vereador não pode fazer. É a Constituição que determina isso. Não é o vereador ou o legislador que não tem a vontade de fazer. Acho que o vereador tem vontade de fazer. Uma série de coisas nós tínhamos vontade de fazer. Mas, senhores, nós não podemos fazer. É diferente. E o que vai acontecer com esses projetos se a gente manter o veto? Se a gente derrubar o veto, o prefeito vai entrar com uma DIN. A prefeitura vai ter mais custo ainda para defender isso na justiça. Né? O presidente vai ter que promulgar a lei, porque nós derrubamos o veto. E o que vai acontecer com a lei que nós derrubamos o veto? Absolutamente nada. Então, falar que isso não é jogo político, isso é só jogo político. Né? É só vender, de repente, para a população uma coisa, dizer, olha, porque a Câmara derrubou lá o veto do vereador Bahia, ou porque derrubou o veto de outros vereadores, vai virar lei. E nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que isso não vai acontecer. Então, o prefeito cumpriu o seu papel constitucional. Ele vetou leis que não poderiam ser feitas pela Câmara, porque é vício de iniciativa. Tem projeto aqui que não é só inconstitucional, além de tudo ele é ilegal. Né? Porque não é só vício de iniciativa, tem outras questões envolvidas. Então, né, isso aconteceu aqui, eu estou aqui há 10 anos, então é bom você estar aqui há bastante tempo, que você sabe como as coisas funcionam. Né? O próprio vereador Malatesta que falou aqui lá dentro, ele chamou atenção, gente, vamos votar projeto, né? De repente sem discussão, sem debate, e depois o prefeito vai vetar, nós vamos ter que tomar um posicionamento. E o posicionamento né? Aí alguns votam, né? Falar que não tem jogo político, tem a coerência, né? Tem o jogo político, faz parte agora. Que de fato, derrubar o veto não vai mudar em nada, né? Porque o prefeito vai ter que entrar com uma DIN, é papel inclusive dele, ele tem a obrigação de fazer isso, né? Para depois, inclusive, não ser chamado lá na frente de atenção pela própria Justiça, pelo próprio Ministério Público, né? Pô, tem embrólio aqui do precatório, 22 anos, é só pegar o histórico, né? Por que esse embrólio de 22 anos está aqui? Só pegar o histórico. O que aconteceu lá atrás para virar um embrólio de 22 anos que até hoje a prefeitura, até pouco tempo atrás, brigava na justiça para não pagar. Não é por causa de uma iniciativa da Câmara, não é? Foi, vereador Araújo? E o Celso, de repente, lá, né, no meio lá, acabou. Há controvérsias, mas tem esse histórico. Então a gente tem aqui que tomar bastante cuidado, a gente está bem calçado juridicamente aqui na Câmara pelos nossos advogados, tem uma comissão de justiça atuante, e eu espero que daqui para frente a gente não chegue nessa situação, 8, 10, 15, 20 vetos, né, porque na hora de votar, de repente aqui, levado pela emoção, a gente acabou votando algo e, de fato, o prefeito só fez o seu papel, vetar algo que não podia ser de iniciativa da Câmara Municipal dos Vereadores. Vereador, só para o seguinte, esse projeto, eu estava até ali levantando, ele é de maioria simples. Então, a gente não tem nem quem votou nele. Ele foi aprovado naquela que, quando o presidente fala que sentados ou em pé. Então, a gente nem sabe quem realmente votou nesse projeto, porque não consta ali quem estava presente tipo, na hora e no momento da votação. Então, realmente, fica bem que tranquilo para a fala tipo, do Galo de que todo mundo que votou. Eu não sei se eu votei realmente porque não lembro dessa fala. Olha, o Marcelo, mais importante do que isso, o vereador Jurandir sabe do que eu estou falando, já aconteceu outras vezes, o próprio vereador já votou projeto aqui, e depois convencido pela questão jurídica do governo municipal, manteve o veto do prefeito. Isso aqui não é nenhum absurdo que nós estamos falando. Pô, o presidente Lula, né, teve uma lei o ano passado importante aí, vetou a lei, e o PT, quando voltou para a Câmara, o PT manteve o veto, né? Então, assim, pois não. Eu só queria esclarecer ao vereador Marcelo Chirradi que realmente nas votações de maioria simples, na realidade, é porque houve um acordo, houve consenso lá entre os 21 vereadores. Então, por isso que todo mundo vota por unanimidade. É difícil ter uma votação contrária em maioria simples, porque foi decidido entre os vereadores. Agora, o fato de existir um veto não significa que a Câmara não pode se posicionar.
vereador Donizete mesmo apresentou um projeto de lei super relevante para a cidade que regulamentava o horário de funcionamento dos bares. E os vereadores já tinham definido e se posicionado. Falou, olha, mesmo que o prefeito vetar, nós vamos derrubar esse veto pela relevância dele para a cidade. E eu acho que é isso que a gente tem que discutir em relação aos vetos, se ele é relevante para a cidade ou não. E aí nós temos que posicionar, a Câmara tem que posicionar, mesmo que o prefeito tenha uma intenção. A Câmara tem que, se a Câmara for contra, ela pode se posicionar assim e derrubar o veto do prefeito. No caso do projeto dos bares, e só há um adendo aí, ele não é inconstitucional, né? Ele pode ser de iniciativa do vereador, porque trata-se de questão interna da cidade. E o prefeito pode vetar por uma questão política. Não concordo com o vereador, com a bancada. É diferente quando o veto, na verdade, Leite, é por uma questão legal, né? Você que várias vezes aqui foi presidente da Comissão de Justiça, inclusive, sabe do que eu estou falando. Tem projeto que gera despesa para o Executivo. Às vezes não está nem no orçamento, né? Tem projeto, como o próprio vereador Bahia disse, que é o caso dele, que está sendo executado, né? O prefeito já colocou aí na cidade várias câmaras de monitoramento. Agora, de repente, o que acontece com o projeto do vereador? Faz com que o prefeito, que está com a intenção de fazer monitoramento em outras áreas, tenha que mudar por conta do projeto de lei. Gente, é muito simples o que está acontecendo aqui. O prefeito não vetou o projeto porque ele não gosta do vereador X ou do vereador Y. Ele vetou o projeto porque o projeto é inconstitucional. E é papel, inclusive, constitucional do prefeito fazer isso. Um advogado aqui da casa dizia, ó, se o prefeito não vetar determinados projetos, virar lei, ele pode, inclusive, depois, por próprios vereadores aqui da casa, ser acionado na justiça. Diz, olha aqui, ó, o prefeito não vetou um projeto que era ilegal. Então, me concede, o prefeito pode fazer isso. Historicamente, Jurandir, só queria até, para lembrar o que aconteceu aqui uma vez, historicamente teve um projeto do vereador Jurandir Galo aqui, que era a titularidade dos imóveis, feito para as mulheres, era um projeto relevante. Nós discutimos com o prefeito, a prefeitura concordou, e só depois de um amplo debate a gente derrubou o veto. Por quê? Porque era a intenção do vereador que virasse lei. Se fosse só para dizer, olha, fiz política, fiz minha parte, infelizmente ia cair no vazio. Lembrar que o instrumento jurídico funciona da seguinte forma. Se o prefeito sanciona, derruba o vício. Portanto, ele tem sim... Não. O que derruba o vício é a sanção do prefeito. Evidentemente, Paulinho, você vai alegar que pode recorrer na justiça, mas há margem para isso, dá para discutir. O projeto meu já ganhou, assim. Sim, mas continua podendo ser questionado juridicamente. Isso é verdade, né? Mas assim, o que estamos discutindo aqui hoje é isso: o papel constitucional da Câmara Municipal dos Vereadores e o papel do prefeito, né? Então, se a gente vai ser coerente, de repente, com a Constituição, com aquilo que é o nosso papel, e manter o veto do prefeito, não significa que, em nenhum momento, mudança de lado, fraqueza, né? É apenas coerência com aquilo que nós devemos fazer, em primeiro lugar, que não é só fazer lei, é respeitar as leis. Presidente, eu peço a palavra para falar sobre o projeto. Com a palavra, vereador José Montoro Filho. Senhor presidente, vereadores, público aqui presente, a imprensa, eu quero aqui, que eu já não estou mais nessa fase, com a minha idade, de ouvir certas coisas e não poder responder. Eu queria entender um pouco qual é o papel do vereador. A pessoa está preocupada com a DIN. Esquece de lembrar, Bahia, que nós estamos constituídos, isso está na lei sagrada, 3 poderes: Câmara, Executivo e Judiciário. Executivo. Falei errado, vereador? Você falou até agora, eu fiquei ouvindo aqui, caladinho. Falou, como líder do governo, a gente é obrigado a ouvir. Então nós temos 3 poderes. Qual é o problema de o prefeito querer entrar com uma DIN? A DIN é crime? Lógico que não. Para onde vai a DIN? Poder Judiciário. Nós já tivemos aqui projeto derrubado o veto, que virou a DIN e a DIN caiu. Ué, é nossa função testar a justiça.
O que nós estamos fazendo aqui? E não estou falando do meu projeto ainda, que é o quarto do Gapar. Estou falando do Bahia, que já está implantado o seu projeto na cidade. Agora não, por uma questão política, não faz valer o direito do Bahia, do vereador, de fazer o projeto, ter ele votado e aprovado, para ele falar, foi implantado, mas tem um projeto aprovado pela Câmara. Deixa a justiça ir atrás da DIN, que nós vamos recorrer, de repente, ganha a ação. Já aconteceu isso várias vezes. Podia até levantar aqui nessa casa quantos ADIM na justiça, quantos já foi quebrada. Não só aqui na Câmara de Santo André, legislativo, mas no Congresso Nacional. Então é o nosso papel fazer leis. E essa que nós fizemos e votamos estava acordado. Ninguém fez aqui a revelia. Fizemos acordado. Cada um escolheu os seus 3 projetos ou 2, Juliano. Eu quero esse, porque eu acho que esse é importante. Vai dar uma relevância para a questão política de cada vereador. Né? Cara, agora chega aqui, vem o governo, conversa com a base e a base se desfaz. Aliás, não é a primeira vez que a base se desfez. Recentemente, na composição da mesa, estava tudo chapinha prontinha, bonitinha, já estava a corrente, a bola de ferro amarrada nas pernas, de repente quebrou-se a corrente e virou o que virou. Né? Então eu queria aqui, vereadores, que para nós é importante, se o executivo achar que deve entrar com a DIN, é um direito sagrado que ele tem. É um direito sagrado, mas tem que garantir o nosso direito de fazer a lei. Testar a justiça não é crime. Estou testando o Poder Judiciário, ver se ele vai se manifestar. Por exemplo, contra esse do Bahia, contra o Gapar, que é um projeto que quando eu apresentei o Gapar aqui, nossa, quando eu falei com o pessoal lá de São Bernardo, Diadema, Mauá, sobre o Gapar, mandei cópia, São Caetano, esse projeto é excelente. Porque hoje na prática, já acontece sem a lei do Gapar. Quando cai uma casinha aí, Pinheirinho, lá para o Jardim Santo André, o Lemão sabe disso, quando cai lá um barraco, o que a Defesa Civil vai lá e faz? Dá lá um documento, um relatório, passa lá no CRAS e pega o aluguel social. Não é assim? A segunda etapa do aluguel social, o que é? Arrumar a casinha para a família, que vai colocar na Minha Casa Minha Vida para ela sair da área de risco. Então, na prática, já existe. E nós ficamos debatendo aqui. Então, acho que é melhor que nós, líder, nós vamos fazer o seguinte. Uma ideia aqui, porque eu vou até propor na semana que vem, propor um requerimento aqui, Paulinho, você que é um doutorado, e eu vou propor aqui um requerimento para a minha bancada, vou discutir na bancada semana que vem. Vou propor aqui um plebiscito, no 2º e 3º distrito. Nós vamos separar o Tinga de Santo André. E vamos voltar àquele movimento da década de 70, que eu participei, Araújo participou. Porque da forma que está indo Santo André, para melhorar, tem que fazer 2 cidades. Nós vamos cuidar da nossa parte lá do 2º distrito, 3º distrito. Nós vamos cuidar. Porque o prefeito hoje aqui não está cuidando da cidade como inteiro. Então, acho que é muito grande para ele. A presidência informa que este assunto não Perfeito. Está em discussão. O assunto é sobre o veto. Eu só fiz esse preâmbulozinho para mostrar o quanto é importante esta Câmara testar o Poder Judiciário através de uma DIN. Não é crime, Bahia, o seu projeto ser derrubado do veto aqui e o prefeito que vá. É simples fazer lá a DIN. Tem lá um departamento jurídico que já deve ter uma minutinha prontinha, mas quando ele vai pegar esses 4 projetos aqui, os 6, ele vai analisar um por um para ver a relevância do Bahia, do Vale Refeição aqui para os guardas e por aí vai. Mas vamos testar a justiça. É papel nosso, do legislador, é papel nosso. Senão nós vamos ficar aqui. Eu quero trazer para a semana que vem aqui, líder, um dominó, um baralho. Nós vamos mudar a nossa forma de legislar. Porque a gente faz. A DIN. Vamos testar, doutor
Chicotinho, você que é um grande mestre do direito, com certeza muito bom, tem conhecimento da sua postura lá no sindicato, como advogado dos trabalhadores, né? E minha irmã está feliz com o senhor, que o senhor ganhou a causa dela, muito feliz, verdade. Minha irmã é aposentada dos metalúrgicos, abriu uma ação com o Chicotinho, ganhou na primeira audiência, bom advogado. Então, Araújo, o nosso papel, enquanto legislador, é sim, o Juliano é advogado, sabe perfeitamente, é testar o poder judiciário, senão nós ficamos aqui para justificar, usar essa questão da DIN, para justificar uma coisa, mesmo porque eu estou muito à vontade, para mim, meu projeto está aqui, com certeza eu não sei qual vai ser a votação dele, mas quando eu apresentei, todo mundo falou, puxa, Motorinha, de onde você tirou isso? Você pôs a mão no chapeuzinho, na cartola e tirou o projeto? Eu estudei para fazer isso daqui, com outras cidades do Brasil. Entrei no site lá, fui consultando, e cheguei no que eu cheguei, porque tem cidade que já implantou esse projeto do GAPAR. Tem cidade que já implantou. Agora aqui não, aqui nós não vamos testar a justiça. Porque a hora que cair um processo aqui na mão do juiz lá, que vai pegar a DIN, ele vai ler o projeto, doutor Marcos, belo farmacêutico. Aqui, ele vai pegar o nosso projeto, ele vai ler o conteúdo da matéria. Ele vai ler o conteúdo da matéria. E por que o prefeito vetou? É questão política? Ele, com certeza, o juiz não vai levar isso em consideração. Então, vereadores, vamos fazer o que nos mandam fazer. Legislar. Se alguém é contra que a gente legisle, que recorra ao judiciário. E deixe o judiciário resolver essa questão de forma jurídica. Nós não podemos nos omitir por uma simples palavra que vai ter uma DIN. Quantas a DIN já não teve? Não seria agora que não ia deixar de ter a DIN? Vamos testar, não, a Câmara é soberana. Nós não podemos ficar refém, órfão do Executivo. Então lá tem 21 palhacinhos lá. Olha, nós fomos lá, convencemos os autores dos projetos a fazer o quê? Manter o veto. Caramba, nós fizemos um baita de um acordo, Serrinha. Ali, escolhe, Serrinha, escolhe 2. Serrinha escolheu os melhores projetos dele. Donizete escolheu, Bahia escolheu, eu escolhi. Aí botamos em votação. É acordo? É. Se o prefeito vetar, Malatesta lembrou bem aqui, nós vamos derrubar o veto. Vamos testar a justiça da DIN. Faça a DIN. Não será a primeira nem a última, mas vamos testar a justiça. Depois nós vamos ver como é que fica. Então eu queria só colocar esse argumento. Não quero convencer ninguém. Mas eu acho que nós já aprendemos muito nessa casa. Eu acho, tem projeto do Executivo importante, nós nunca nos negamos a aprovar projeto do Executivo aqui, nunca nos negamos. Eu acho que esse que nós estamos fazendo aqui, Executivo lá, Câmara aqui, Judiciário lá. Vamos fazer um teste nesses projetos? Queria fazer esse desafio para vocês. Deixa lá o Judiciário se entender com o Executivo, depois nós vamos correr atrás, né, para nos defender. Eu acho que esse é o argumento simplório. Vamos exercer o nosso mandato de legislar, fiscalizar, acompanhar. Esse é um papel do legislador. Esquecer um pouco o clientelismo, a parte social, correr atrás de não sei o que lá. Vamos fazer a nossa função para aquilo que nós fomos eleitos. Se não, vamos ficar em casa, né? Lá vem aqui de terça e quinta, não vamos fazer projeto, porque olha, é bom, mas o prefeito vai vetar, então guarda na gaveta. Eu trazer, quem sabe, um dominózinho aí, eu e o Juliano é bom para... Nós nunca perdemos. Juliano, você é testemunha. Toda vez que eu sou parceiro do Juliano, no dominó ou no baralho, nós nunca perdemos, mas também nunca jogamos de parceiro. Senhor presidente, só estou falando isso, mas não é por ironia, mas é uma questão muito, assim, prática, para que a gente não fique
refém do Executivo. Direitos nós temos aqui. O Executivo tem os deles e a Justiça tem os deles. Você queria uma parte, vereador? Não, eu. Você vai se inscrever. Eu só estou colocando isso porque eu deixei aqui para falar. Eu vou falar sobre o GAPAR depois. Porque depois eu quero falar sobre o GAPAR. Só estou colocando isso porque me chamou a atenção o debate que estava rolando aqui. Que estava indo para um caminho. Mas ele não deixa. Que estava indo para um caminho. Estava indo para um caminho que era assim, não é? Um caminho que nós aqui não somos nada. Nós temos que valorizar. Chicotinho. Valorizar para aquilo que nós fomos eleitos. Então, somos uns verdadeiros o quê? Bananas. Ficamos aí refém. E eu não quero ser isso. Eu já estou com a idade calejada, a idade um pouco avançada, graças a Deus. Vida bem vivida, né? Estou com 66 anos de vida. Tenho ainda de vida útil, presidente, 35 anos. Então, e quero continuar com essa performance de legislar e muito bem. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. A palavra, vereador Paulinho Serra, para falar sobre o item da ordem do dia. Paulinho. Aqui, Paulinho. Posso pedir uma parte para você? Porque eu ia elogiar o Montoninho e ele não deixou. Antes de começar, então, vereador Donizete. Primeiro eu queria dizer assim, que o Montoninho é tão bom falando a favor como o contrário, né? Em 8 anos eu aprendi muito bem aqui, quando era governo com ele, ouvi ele fazendo um discurso contrário. Ele era tão bom quanto é a favor. A gente pode até levantar, deve ter gravado aí nessa casa de leis, tantos discursos aí. Então, Montoninho, não fica em casa jogando dominó não, porque com certeza você tem muito a contribuir com essa cidade, com a sua sabedoria, porque faz um bom discurso. Eu só não concordo com a situação do soberano, que a Câmara é soberana. A Constituição é soberana. É a carta, aliás, é a carta magna. Por isso, nada, né, pode ir contra a Constituição. E quem diz que os nossos projetos, a maioria deles, são inconstitucional e ilegal, não é o prefeito. É a nossa assessoria técnica legislativa da Câmara Municipal. Só pegar os processos que estão aí. Não é o prefeito que está dizendo que é inconstitucional e nem ilegal. É a assessoria competente da Câmara Municipal, né, os nossos advogados e advogadas que está dizendo isso. É só isso que eu queria dizer. Obrigado, vereador Donizete. E já vou te dar uma parte, viu, vereador Araújo, mas antes, só para quebrar o gelo e registrar, eu fui pesquisar e na separação de Utinga, o Montoninho foi contra a separação na época. Só o vereador Araújo que foi a favor. Pode falar, Pinheiro. Eu queria falar com o vereador Paulinho Serra, os vereadores... Senhor presidente, eu fui citado, eu quero mostrar para o vereador... Só um minuto só, que no projeto, deu a parte um segundinho, no projeto do Bahia, no item primeiro, a casa não se manifestou nas comissões. Então não tem parecer. E nós votamos. Não, também não se... Não, está aqui o processo. Número 1. Essa discussão, viu, presidente? Quero que garanta meu tempo, que senão... A presidência segura a palavra ao vereador Paulinho Serra. A parte bem rápido, vereador. Devem ser solicitados. Uma parte bem rápido, vereador Pinheiro. Eu queria falar para os vereadores, Donizete falou que a Câmara é soberana, não é soberana, né? Eu concordo com o Montoninho, porque aqui, nem indicação, algumas pessoas conseguem ser atendidas. Exemplo, quando o governo não quer fazer... Queria falar para os 20 vereadores. Quando o governo não quer fazer, não adianta. Você pode colocar indicação, projeto, ele não vai fazer. Entendeu? Quando o governo não quer fazer, não adianta, que não tem jeito. Entendeu? Quantas indicações que vocês aí, vereadores, tem na gaveta guardada? Tem vereador que tem 8 anos e não consegue aprovar uma indicação. Então, quando o governo não quer fazer, entendeu? Igual uma vez, eu fiz um projeto, aí o governo falou, não, você tem que conversar com nós, faz via indicação, que o projeto pode ser reprovado, né? Aí eu fiz via indicação, até hoje não foi aprovado. Então, quando o governo não quer fazer, não faz. Quando o governo quer fazer, ele faz até através de projeto. Obrigado, vereador. Senhor presidente, vereadores, eu quero me ater à discussão que foi iniciada aqui, com relação a votar, não votar nos vetos, a questão da inconstitucionalidade, foi falado aqui dos vícios de iniciativa, do princípio da independência dos poderes, um monte de coisa, e assim, eu não quero ir nem tanto ao céu, nem tanto à terra.
Eu quero fazer uma análise fria, estou bem à vontade, né, para poder manifestar minha opinião através do voto, vou fazer isso. Tem mérito, se a gente for analisar o mérito dos projetos, vereadores e amigos da imprensa e público presente, a grande maioria dos méritos dos projetos são projetos importantes, ninguém vai discutir. Agora, do ponto de vista legal, eu quero concordar em parte com o Galo e em parte com o Donizete. Por quê? Ao mesmo tempo que a Constituição fala que a Câmara é independente, os poderes são independentes, no mesmo artigo da Constituição, ela prega a harmonia entre os poderes. Então nós temos que ter independência e harmonia. Alguns projetos, e eu cito aqui, como por exemplo, o projeto que isenta os imóveis de feira livre de IPTU, é uma briga antiga na cidade, eu acho até justo, mas ele traz um vício insanável. E no direito, existem vícios sanáveis, que são possíveis de serem corrigidos, e vícios insanáveis. Tem 3 projetos na ordem do dia de hoje que foram vetados, vereador Gilberto, cujo vício de iniciativa é insanável. Mesmo se o prefeito promulgasse, não superaria a inconstitucionalidade. Por isso, nesses projetos, eu já vou aqui até declarar meu voto, eu vou manter o veto, porque ele tem que obrigatoriamente vir do Executivo, o que não é o caso de outros, como, por exemplo, esse que está em discussão do Bahia. Ele trata de interesse local, que o vereador Donizete muito bem colocou aqui, e a Constituição prevê, no seu artigo 30, se não me falha a memória, porque 8h30 da noite, quinta-feira, às vezes falha, mas se eu não me engano, no artigo 30, a Constituição é clara, o município pode legislar quando diz respeito a interesse local, excetuando-se a questão do vício de iniciativa, mas a promulgação do prefeito corrige esse vício. Então temos que separar. Nem todos os vícios os vetos que vierem para cá podem ser corrigidos, nem todos podem, mas também nem todos têm que ser mantidos e vão virar ADIM. Permite uma parte, vereador? Claro, vereador. Pegando um pouquinho esse gancho que você está dizendo aí, quando essa discussão poderia ser feita mais aprofundada, exatamente ali, claro, na reunião dos 21. Com certeza. E nós resolveríamos esse problema. Mas o que aconteceu hoje? A bancada do PT não estava para discussão, né? E o veto, sim ou não, veio para cá sem a nossa participação. Então, eu só queria deixar aqui registrado. Tá, nós vamos manter a nossa posição. E eu vou mais longe, vereador Cláudio Malatesta. Eu acho que para essa casa se qualificar, nós que pregamos aqui uma agenda positiva, uma Câmara produtiva, que é isso que a gente quer passar para a sociedade. O que a gente está aqui para criar leis, para melhorar a vida das pessoas. Se não melhorar, não adianta. Fazer um monte de projeto aí para não... Lá quem, na ponta da corda, na sociedade, não tiver impacto nenhum na vida prática das pessoas, não adianta nada. Então a gente tem que fazer um filtro, vereador Montoninho, lá dentro. Antes de votar, a gente tem que ter essa maturidade. Essa discussão é boa por isso. Trouxe aqui para fora a qualidade dessa casa que precisa ser preservada lá no plenarinho. A gente precisa fazer um filtro antes de chegar aqui, antes de chegar no Executivo, que é o que acontecia, pelo menos com uma maior intensidade, nos primeiros 4 anos que eu tive nessa casa. As discussões dos vetos aqui eram muito menos, não tinha essa quantidade de veto, porque os projetos não vinham para a ordem do dia, e se vinham, já eram retirados aqui no plenário ou não tinha voto para passar. Vários projetos que o mérito era importante e o vereador não queria votar contra, ninguém colocava em votação, porque não havia consenso. E o projeto era arquivado automaticamente. Com todo respeito ao vereador Pinheirinho, o projeto de vale-refeição para a Guarda Municipal é excelente. Eu acho que não só o Guarda Municipal, acho que todos os funcionários, todo mundo que presta serviço para a Prefeitura merece. Agora, não dá para vir de um vereador, a gente sabe disso. Esse vício é insanável, vereador Pinheirinho. A gente não tem como, isso com certeza vai virar uma DIN, e essa DIN eu já adianto, é vitória para o poder, aí não é teste do poder judiciário, vereador Montoninho, aí é certeza, porque a Constituição é muito clara, a lei é muito clara, ela nesse caso da inconstitucionalidade dos vícios que
tem conserto e dos vícios que não tem, não há interpretação. O interesse local pode ser respeitado. Agora, nós já tivemos exemplos aqui de várias leis que foram vetadas, que voltou para cá, e depois o prefeito acabou até publicando. Lei, inclusive, de minha autoria, que o prefeito, na época, Vamileno, vetou, e que hoje funciona muito bem, não houve adinho. A dos hidrômetros individuais, por exemplo, quando a gente fez, o prefeito Avamileno vetou, voltou para cá, a gente derrubou o veto e não gerou adinho, porque o vício era sanável. Então, a gente, antes de voltar a ter essa discussão, vamos fazer lá dentro uma discussão de qualidade, para que projetos que a gente sabe que não vai ter conserto de jeito nenhum, não cheguem a ser aprovados, para não obrigar o prefeito a vetar, porque aí ele é obrigado. E aí independe de questão política. A bancada do PT já se posicionou, respeito. Com relação ao meu projeto que está na ordem do dia, da poluição sonora, eu vou respeitar a posição de cada um. Não vou aqui ficar fazendo campanha para o vereador votar, cada um vota com a sua consciência, não tem problema nenhum. É uma lei que foi construída, juntamente com os técnicos do próprio SEMASA, que é o órgão ambiental da cidade, uma lei importante, né? Vamos, lógico, gostaria que os vereadores derrubassem o veto. Se não for derrubado, vamos trabalhar o governo para que esse projeto venha para casa. Né? Eu tenho a minha posição pessoal, porque eu sei que nesse projeto da poluição sonora, o vício pode ser corrigido. Né? Agora, a consciência de cada um vai falar mais alto. O que eu peço aqui, presidente, independente dessa questão, espero ter elucidado aí algumas dúvidas, eu peço que a gente agora, daqui para frente, tome uma nova postura dentro daquele plenário quando for discutir projeto de vereador. E aí não é importante se é são dois, são três, são quatro por vereador. O importante é que o mérito tenha uma forma legal dele ser aplicado. E é aí que eu quero chegar, para a qualidade dessa casa subir, a qualidade do debate voltar ao que já foi um dia e a Câmara poder ser mais produtiva para a sociedade. Obrigado a todos. Pela ordem, senhor presidente. Invoco o artigo 94. Assunto de relevância, vereador? Sim, senhor presidente. Com a palavra, vereador Bahia, líder do DEM. Senhor presidente, caros colegas vereadores, a imprensa presente, só para ilustrar minha fala, presidente, eu gostaria de dizer o seguinte: esse projeto de lei também já é acampado em Campo Grande. O nosso amigo o vereador Donizete Pereira, por qual eu tenho uma grande admiração, líder do governo, um vereador competente, eu gostaria de dizer, vereador, ao senhor, é muito legal a gente aqui vir na tribuna falar, eu tenho uma admiração pela sua fala, pela sua capacidade em discutir o assunto de responsabilidade da nossa cidade lá no plenarinho. Tenho falado isso no meu gabinete para os meus assessores, que tenho uma maior admiração para o senhor. Mas contar a conversa também, vereador, é muito prático, né? A gente vir aqui falar que precisa de escolinha, realmente, vereador, nós estamos precisando de escolinha. Mas é para discutir os projetos, a ilegalidade do projeto, antes de a gente chegar e apertar o botão ali, vereador. Antes de nós chegar e apertar o botão, nós temos que discutir a ilegalidade do projeto. Não é depois que votar no projeto, vereador, vir aqui falar que nós precisamos fazer de escolinha. Porque a escolinha, vereador, é aquela que o povo votou lá nas urnas e nos preparou para botar aqui dentro para defender os direitos dele, vereador Donizete Pereira. Então essa foi a verdadeira escolinha. Eu fui votado pelo um povo, eu sou representante do povo de Santo André, assim como o senhor é e os demais vereadores aqui dessa casa é. Agora, eu não estou aqui para ser vaca de presépio e tudo que o senhor falar, eu falar assim, ou A, ou B, ou C, D falar assim e eu falar assim. Então, vereador, eu estou aqui para defender um projeto que já está sendo operado na nossa cidade, tá? E vou mais, vereador. O projeto, esse projeto contra as feiras, que o PT também tem esse projeto, que eu retirei esse projeto, foi um projeto retirado, viu, presidente? Eu também tinha esse projeto que o PT teve, que é para baixar o IPTU, a prefeitura dá um desconto do IPTU nas ruas de feira. Sou a favor desse projeto também, viu, o vereador Cláudio Malatesta e vereador Antônio Leite, que é líder do PT, eu vou votar a favor desse projeto, viu?
Eu vou votar, eu quero estar fazendo aqui essa declaração antes de vocês votarem, que é para depois não falar que eu estou pedindo o voto do meu projeto, até porque eu tenho uma tranquilidade nesse projeto para estar distribuindo um panfleto, que o meu projeto foi de 23 de abril de 2009 e está sendo implantado desde novembro agora de 2010. Eu tenho maior tranquilidade nesse projeto meu, entendeu? Como tenho tranquilidade também, ô vereador Luiz Carlos Pinheiro, para estar votando no seu projeto, viu? Aquele da Guarda Municipal. Eu acho justo o seu projeto. E vou votar a favor do seu projeto, vereador Luiz Carlos Pinheiro, também. Viu? Tenho maior tranquilidade para votar nesse projeto. Ninguém A ou B muda minha cabeça, não. Viu? Não tenho nenhuma intranquilidade para dizer aqui que não voto o projeto de A ou B ou C. Não tenho rabo preso com ninguém. Quero que essa minha fala fique registrada aqui nessa Casa de Lei, né? Porque meu projeto é bom, né? Eu estou bastante tranquilo para falar sobre isso, né? Agora o vereador Donizete vinha aqui falar que vereador perante a imprensa e há 21 vereadores, vereador, o senhor como líder do governo vinha falar que vereador precisa de fazer escolinha? Paciência, a escolinha foi aquela das urnas lá que votaram. A escolinha que nós precisamos de fazer é de ver a ilegalidade do projeto, discutir lá dentro e na hora de a gente vir apertar o botão aqui, saber do projeto, viu? Então essa é a escolinha. Que escolinha que o vereador precisa fazer para votar? A escolinha da consciência, vereador, da responsabilidade. Essa é a escolinha correta, de estar defendendo os interesses da nossa cidade, de uma forma correta, de uma forma legal. Agora eu não vou votar o projeto porque A ou B ou C me pediu para eu não votar o projeto? Pois é, eu vou votar no projeto do Paulinho Serra, eu acho bom o projeto, votei a primeira vez, vou votar hoje de novo, vou votar no projeto das feiras, vou estar votando aqui hoje no projeto das feiras, contra o IPTU, inclusive, quem sabe a minha luta contra o IPTU foi grande. Eu tenho toda a tranquilidade para votar nesse projeto aí do Motorinho, que eu inclusive, viu, Motorinho, eu retirei já esse projeto. Eu tinha esse projeto também, foi retirado aqui naquela da inconstitucionalidade, né? E vou votar nesse projeto com a maior tranquilidade, vereador. Como vou votar no do Luiz Carlos Pinheiro também com a maior tranquilidade. Entendeu? Não tenho problema nenhum em votar em um projeto. O senhor, parabéns, vereador. O senhor é um exemplo de legislar nessa Casa de Lei. Eu tenho orgulho de trabalhar ao seu lado, vereador. O senhor pode ter certeza disso, como a dos mais colegas vereadores. Então, eu peço, caros colegas vereadores, que independente de qualquer coisa, esteja votando nesse projeto. E nos demais, acho que nós temos mais 4 projetos aí que achar que for bom, vote também. Com maior tranquilidade. Se achar, dê uma olhadinha aí. Nós temos ainda esse tempo para dar mais uma olhadinha nos outros projetos dos caros colegas vereadores. Que achar que for bom, vote. Vote com tranquilidade. Tenha medo de nada, não. É para isso que nós estamos aqui, alemão. Viu? Nós temos que ser tranquilo, temos que ser consciente, né? Porque amanhã ou depois, eu tenho maior tranquilidade para sair na rua falando do meu projeto. Entendeu? Tenho maior tranquilidade, não tenho problema nenhum. Viu? Não quero que ninguém fique magoado, não irei ficar magoado com ninguém, porque depois nós vai aqui fora, nós vamos brincar, vamos dar uma mão para o outro. Não tem problema nenhum nisso. É igual uma partida de futebol. Perdeu, depois que nós perdemos, vamos lá, um abraço. Mas, vereador, me desculpe, o senhor sabe que eu tenho a maior admiração para o senhor. Só para encerrar, presidente, o senhor sabe do meu respeito com o senhor na forma de legislar, na sua discussão lá dentro, naqueles problemas mais difíceis da nossa cidade. Tenho o maior respeito pelo senhor. Agora, desculpa, o senhor veio falar que vereador precisa de fazer escolinha. Uma parte, paciência. Vereador. A escolinha foi feita lá nas escolas quando votaram em mim. Eu sou um dos vereadores que tive voto em tudo quanto é escola de Santo André. Um aqui, um ali e outro acolá. Foi assim que eu cheguei aqui. Obrigado, presidente. Desculpe, não cabe a parte. Eu só queria dizer, presidente, que na verdade eu disse, talvez em alguns casos o vereador precise de escolinha, né? Mas escola na questão dos projetos, não falei escola de vida, até porque, Bahia, isso aqui é mais que uma escola, né? Isso aqui é praticamente uma faculdade. Você falou que aprende lá na rua, mas falar para você, aqui é só a gente pegar alguns discursos de tempos atrás e discursos agora. Né? Às vezes a gente fica na coerência, às vezes por ser coerente. Eu lembro quando eu discutia aqui as votações da conta do João, eu falei que eu estava apenas sendo coerente, né? Tinha apoiado um governo durante vários anos e estava apenas referendando aquilo que eu acreditava que esse governo tinha feito. Mas aqui não é uma escola só, aqui é uma faculdade, né? Porque os discursos aqui mudam ao sabor do vento. Continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente, eu também gostaria de comentar os vetos.
Com a palavra o vereador Ailton Lima. Por enquanto, boa noite, presidente e demais vereadores. Acho que hoje, eu não sei se existe o cumprimento boa madrugada, mas é possível que cheguemos lá após a meia-noite, então, se houver ainda direito à fala, talvez eu esteja os cumprimentando dessa forma. Minha manifestação com relação ao que está sendo discutido aqui, deveria ser alguma coisa de muito maior relevância e seriedade, né? Evidentemente que tem algumas falas confusas, tem algumas falas propositais, algumas falas que é fácil você perceber as pegadinhas em cada uma delas, mas apenas já começando a fazer aqui uma fala, no término da fala do vereador que acabou de falar, o vereador Bahia, na realidade o meu voto, na hora que for colocado aqui, ele não será a favor ou contra o projeto em si, até porque não é essa a discussão. Na realidade, nós vamos votar aqui se damos o aceite ao veto que vem lá do Executivo ou se rejeitamos esse veto. O projeto já foi votado. Aliás, todos eles, os que estão aí na ordem do dia hoje, já houve a votação e, em todos os casos aí, houve aprovação da nossa parte aqui. Todos os vereadores já votaram isso e concordaram, até porque senão eles não teriam sido aqui aprovados por essa casa, enviados ao Executivo, que os mandou de volta aqui, vetando aí a sua legalidade, ou questionando a sua constitucionalidade, ou vício de iniciativa, ou os termos aí que os demais que me antecederam já empregaram aí com tanta eloquência e fervor. As falas são boas, são bonitas, mas pelo adiantado da hora, e pela plateia que eu vejo aqui, nós estamos falando aqui para jornalistas, que são pessoas que acompanham o dia a dia dessa casa, estamos falando para os nossos pares, estamos falando aqui para alguns assessores que ainda permanecem por aqui, e estamos falando também para os funcionários dessa casa, que a esses sim, independente de mandato, já estão aqui alguns há mais de 20 anos e que têm conhecimento pleno de tudo aquilo que estamos discutindo aqui nessa noite. Portanto, não estamos falando aqui para leigos, para desentendidos, para imaturos, quando o assunto é veto, é projeto ou votação, qualquer que seja o resultado dela. A verdade é que essa Câmara, pelo menos nessa legislatura, nesses primeiros 2 anos, e aqui eu faço um meia-culpa e peço desculpas aqui, e vou ficar com a fala ali dentro, que foi antecedida ali pelo vereador Marcos Cortez, no qual ele disse que não votará mais projeto inconstitucional nessa casa, ou que contenha vício de iniciativa, ou coisa que o valha. Vereador Marcos, você acaba de ganhar aí um companheiro também, porque nós erramos aqui, todos nós, porque se é uma casa de leis, eu não vim para aqui iludido, muito embora não tenha conhecimento profundo aí, de lei orgânica do município, de regimento interno aqui na casa, ou de alguns procedimentos administrativos e legais que a casa tem e que precisa ter, mas eu tenho consciência de que o papel de um vereador, além de ser aí um defensor costumaz aí da população, um ouvidor e um trazedor dos problemas da cidade para serem discutidos aqui nessa casa, que é uma caixa de ressonância da sociedade, mas o nosso papel é zelar pelas leis, em primeiro ponto. Pois não, vereador Marcos? Vereador, só uma parte, não quero esticar esse assunto, só gostaria de, na sua fala, dizer que se somos legais e se temos que agir dentro da lei, foi essa a colocação que eu fiz, que eu só voto projeto constitucional, e os que forem inconstitucionais, que o vereador tenha um jogo de cintura, se ele, eleito pelo povo, se ele teve a sabedoria para ser eleito pelo povo, se ele teve o carisma da população, ele é mais do que inteligente para saber como conduzir uma situação que é boa para a população através do executivo. Então, isso a gente aprende,
e aprende com clareza. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Marcos. Portanto, dando continuidade, por mais que a gente queira aqui usar aí da retórica, né, das figuras de linguagem, de metáforas, para deixar mais bonitas as nossas falas aqui, trata-se de um grande jogo de cena que está sendo feito aqui, e posso falar isso com propriedade. É isso, nós sabemos disso. Cada um de nós aqui sabemos. É um grande jogo de cena aqui, né? É o chamado popularmente aí de para inglês ver. É isso que estamos fazendo. Já são 20 horas e 45 minutos e nós estamos aqui jogando para a plateia. Só que a plateia, nesse caso e nesse momento, entende do que está sendo feito aqui. Portanto, a maioria das falas aí que aqui me foi antecedida aí, todos nós sabemos aí do que está sendo discutido aqui. É apenas um grande jogo de cena, mas eu fico aí a favor da legalidade e faço o meu meia-culpa. Aliás, concordo, vereador Malatesta, você teve uma fala muito boa, aliás, já nos avisou lá dentro, e me desculpa, me desculpa. Mas aí eu quero colocar a minha posição seguinte, peço desculpa aí pelo comportamento em 2 anos, porque se tivéssemos realmente agido com mais seriedade, vereador Juliano, nós não teríamos sequer passado por esse constrangimento da noite de hoje. Tá certo? Já teríamos matado no ninho alguma coisa de que essa casa, que existe para legislar, ou seja, criar as leis. Mas criar as leis o quê? Debaixo da lei maior e da Carta Magna. Aqui foi citada até a lei sagrada, na realidade não é essa que está em vigor aqui. Quando isso foi dito, eu até me recolhi à sala do trono ali para refletir um pouco mais e fazer a minha fala. Pois não, vereador Donizete? Vereador Ailton, apenas para dizer o seguinte, os vereadores sabem, e aí eu fico muito à vontade para falar isso aqui, falaria para os 20 vereadores mais que lá dentro a minha defesa sempre foi o contrário. Eu inclusive tive lá um entreveiro com o vereador José Ricardo por discordar dessa história de dizer, votamos, depois chega aqui e tem que derrubar o veto. Eu não concordo. Eu não concordo. Às vezes a gente faz um acordo coletivo para votar uma lei, viu? A gente faz um acordo coletivo para votar uma lei e às vezes segue a maioria, né, por acordo coletivo. E aí corporativisam os outros vereadores, mas contrário. Então, assim, os vereadores vários aqui balançaram a cabeça, sabendo que essa sempre foi a minha defesa lá dentro, Juliano. Hoje, inclusive, quando estava discutindo nós, eu falei, eu sou contra. Porque às vezes, assim, você vota, então você é obrigado depois de derrubar o veto? Não. De repente lá o prefeito faz uma defesa lá, vereador. De repente o jurídico lá da prefeitura coloca no papel, e eu estou convencido pelo jurídico da prefeitura de que aquilo realmente é ilegal e inconstitucional para valer, eu posso mudar minha opinião. Aliás, não é nem mudar minha opinião, senhor, fui muito feliz na sua fala. Aqui não é mudar a opinião, nós estamos votando uma segunda coisa. Né? A primeira, o projeto já passou. Agora nós estamos discutindo o veto, sim ou não ao veto do prefeito. E depois da sua fala, vereador, gostaria de pedir aos vereadores que a gente pudesse ir direto para as votações, e se a gente quiser fazer mais algum discurso, nos inscrevesse para explicação pessoal no final, porque a nossa sessão está chegando no teto de 6 horas. E a gente tem aí diversos projetos ainda, além dos vetos, diversos projetos na ordem do dia, que podem ficar prejudicados, né, dependendo aí da leitura jurídica, se a gente não votar dentro do período de 6 horas. Ok, vereador Donizete, eu concordo aí com a sua fala, inclusive com o seu encaminhamento, mas da minha parte à disposição aí para que continuemos aí, se o rito permitir, madrugada dentro, não há problema nenhum. Aliás, eu gosto de um bom debate, acho que é importante, isso nos melhora, né, na defesa das nossas convicções, e as boas falas, como essa é uma casa de falas, alguns da imprensa aqui que nos acompanham sabem disso, não devemos fugir a ele. Mas concordo também, se for entendimento aí da maioria, de que a gente deva encaminhar as votações. Só lembrando e encerrando, né, não está sendo discutido hoje aqui o mérito dos projetos. Nós estamos discutindo aqui se acatamos o veto, que o Executivo está juridicamente nos embasando aqui para que seja acatado, ou não. O voto é simples, concordo aí com o projeto do vereador Bahia, aliás, tanto concordo que votei sim. Aliás, o próprio governo concorda que já está executando, quer dizer, uma discussão completamente sem nexo essa aqui, vazia. Concordo com o aumento ou com vale-refeição para a Guarda Municipal, assim como concordo também, e acho apenas injusto aí, privilegiar apenas a Guarda. Acho que os médicos nos hospitais, os enfermeiros também, aqui os assistentes legislativos aí, os funcionários da Prefeitura como um todo, né, os marronzinhos, Defesa Civil, todos eles merecem também.
Aliás, seria bonito aqui, possível, se fosse possível, votarmos aí R$1.000 por dia aí para cada cidadão andreense. Mas estamos longe desse tipo de discussão aqui. Não vim para cá iludido, muito embora não tenha uma vivência parlamentar grande, mas não tenho nenhuma desilusão, porque cheguei aqui nessa casa, pelo menos tentando me informar qual era o papel do legislador. Evidentemente que às vezes erramos. E aí peço, e já fiz o meu meia-culpa aqui, porque erramos quando votamos projetos inconstitucionais. Deveriam ser melhor discutidos lá no plenarinho, deveria ter um encaminhamento melhor, e nessa parte, faço daqui, dessa tribuna, o meu meia-culpa. Somos culpados por esse imbróglio todo que está vendo na noite de hoje, que podemos aqui continuar discutindo madrugada dentro. Da minha parte, não há problema nenhum, mas também aceito aí o encaminhamento do vereador líder da bancada governista, Donizete Pereira, no sentido de que estamos caminhando aí para quase 6 horas de sessão aberta. Isso nos impede de continuarmos aqui. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação. Os vereadores favoráveis à manutenção do veto votam sim. Os vereadores contrários ao veto votam não. Está em votação. Mais algum vereador pretende registrar o seu voto? A presidência vai encerrar a votação. Votação encerrada. Vai sim. Segundo consta no sistema eletrônico de votação, 11 vereadores votaram sim, 9 vereadores votaram não e nenhuma abstenção. Portanto, está mantido o veto. Senhores vereadores, considerando que o assunto veto foi amplamente discutido por vários vereadores e a discussão, independente do texto do veto, a opinião de cada vereador é sobre o veto de modo geral. Queria comunicar aos senhores vereadores que, pelo artigo 103 do nosso regimento, as sessões ordinárias ou extraordinárias têm a duração máxima de 6 horas. A nossa sessão iniciou pelo horário oficial às 15 horas e 35 minutos. E ela vai se encerrar às 21 horas e 35 minutos. Como nós temos ainda 7 vetos para serem votados,
e os vetos estão sobrestando a ordem do dia. Se nós não votarmos os vetos hoje, não poderão ser votados nenhum item da ordem do dia de hoje e nem da próxima sessão. Então, eu solicitaria a compreensão dos vereadores para que os outros vetos não fossem discutidos, porque este assunto, veto, já foi amplamente discutido. Pela ordem, para senhor que nós tenhamos tempo de votar todos os itens da ordem do dia. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador. O entendimento que eu tenho sobre o regimento, no artigo abaixo, a meia hora de suspensão é descontado das 6 horas. Então nós temos, na verdade, até as 21 horas e 55 minutos a sessão. Com todo respeito, vereador, não é o entendimento da presidência. Nós temos que seguir o regimento para que não paire dúvidas. Isso é regimental, presidente. O desconto dos 30 minutos foi verbal. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, não só o entendimento do senhor, como de da assessoria técnica legislativa da Casa, de que a gente tem essas 6 horas. Então, para a gente não correr nenhum risco, vamos acelerar a votação. Item segundo da ordem do dia. Discussão adiada e votação do veto total do projeto de lei CM 302 de 2009. A Comissão de Justiça apresentou parecer para sua manutenção. Pela ordem, senhor presidente. Eu tenho o direito de pedir a palavra. Em discussão, o item segundo da ordem do dia. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Pinheiro. Senhor presidente, o senhor me desculpa, eu queria falar agora, mas eu tenho que falar do meu projeto, entendeu? Todo mundo falou aqui, também tenho o direito de falar também. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, estou indignado. Estou indignado porque eu vou falar sobre o projeto da guarda. A guarda municipal fica arriscando a vida aí fora, não é fácil ter farda hoje em dia. Saco vazio, não para em pé. Eu paro a viatura, entendeu? Vai ter que almoçar lá no municipal, faz um monte de gente almoçando no municipal. Ele tinha que ter um vale-refeição. Um guarda municipal não ter um vale-refeição, entendeu? Eu sei que todos os funcionários têm que ter. Mas o guarda municipal está na rua, correndo atrás de bandido, arriscando a sua vida, entendeu? Que não é fácil hoje em dia usar uma farda, entendeu? Não é fácil usar uma farda hoje em dia. Então eu peço aos 21 vereadores, peço à minha bancada, peço ao vereador Toninho, entendeu? Que siga o partido, que o partido nosso parece estar querendo mudar hoje, que siga o partido. Hoje nós podemos entrar na história de 10 a 10. Chega de ficar pagando continência para o governo, chega. E eu tenho certeza que a nossa bancada vai seguir a bancada do PT. Entendeu? Chega de ficar batendo continência. A gente foi eleito, Toninho, fazendo oposição nessa cidade. A gente não tem que ter medo de fazer oposição. E eu tenho certeza que o caro vereador Toninho, que é no nosso partido, uma pessoa muito considerada do nosso partido, vai vir com nós, porque para entrar na história, 10 a 10. Porque é incrível uma coisa dessa. Tudo que o governo pede, bater continência. Tudo. Vamos aí, tudo bem, não pode, vai dar DIN, vai dar isso. Meu, você pede comunicação, não sai. Você pega um monte de indicação, não sai. Você faz projeto, sai, Marco, da farmácia. Pede com indicação, não sai. Quando o governo não quer, não quer. Entendeu? E nós democratas, nós podemos fazer a história hoje aqui nesse local. A história. Para ser respeitado lá, porque ultimamente o democrata não está sendo respeitado lá em cima. Por quê? Porque bate continência. Eu aprendi com o meu avô. A gente tem que bater continência para quem bate continência para a gente. Você pode ver quando os PM se encontram, um bate continência para o outro. Agora nós bater continência para quem não bate continência, isso está errado.
Isso é a história, todo mundo sabe da história. Então eu acho um absurdo o guarda municipal não ter um vale de refeição. Vai lá, queria que os repórteres fossem lá no municipal, almoçando lá dentro. Um monte de guarda, vai um monte de guarda lá. À noite, à noite eles vão achar almoço. Onde ali a janta? Vai jantar na onde? Pô, os caras usam a farda, arrisca a vida. Hoje em dia tem um vigilante de rua, ele usa a farda e está arriscado. Não é fácil. Não é fácil para o guarda municipal. Aqui tem um monte de projeto aqui, que é bom para a cidade. Eu quero ver, o cidadão, o político sai na rua, você foi contra o projeto tal. Eu tenho certeza que se os guardas municipais estivessem aqui, em peso, eu tinha certeza que os 21 vereadores, ou os 20 vereadores que estão aqui nesse momento, votavam a favor. Eu tinha certeza. Isso eu tinha certeza. Eu corto qualquer pedaço da minha mão aqui, perna, se não voto. Mas estou aqui, defendendo a bandeira, lutando. Põe na cabeça, eu queria que os 20 vereadores que estão aqui, colocassem na cabeça usar farda hoje em dia. Seja PM, seja guarda municipal, seja vigilante. Agora exemplo, imagine se você fosse o guarda municipal, arriscando a sua vida, e não ter um vale-refeição, e lá no municipal, para jantar. Não é fácil. Dentro de todas as categorias que tem do funcionário público, não é fácil ser guarda municipal. Se vocês pensam que é fácil, não é fácil. Guarda municipal, a responsabilidade é um serviço estressante, não é fácil ser guarda municipal. Usar farda hoje em dia não é fácil. Médico também não é fácil. Só que a guarda municipal arrisca a vida. O médico, ele tem que cuidar para não tirar a vida. É o contrário. Entendeu? Respeito o senhor, Marcelo, mas eu tenho que parar também de bater continência pro governo. Parar de bater continência pro governo, isso é uma vergonha. Entendeu? É uma vergonha. Então, peço para a bancada do meu partido, peço para o meu partido, vou fazer uma ata, peço para o meu partido votar nesse projeto, que o projeto é do Democrata, não é para o meu projeto, é o projeto do Partido Democrata. É o Democrata que foi eleito, entrou na história em Santo André, e eu peço para o meu partido 3 vereadores, entendeu? 3 vereadores para entrar na história. Agora eu não sei o que milagre que o governo faz, que tem pessoas do meu partido que na hora que o partido está lá, está eu e mais uma pessoa aqui, que de repente vota contra o próprio companheiro do partido. Eu não sei que milagre que é esse que faz o companheiro do partido votar contra. Um dia eu quero saber que milagre que é esse. Então, estou indignado, não tenho medo aqui de ser situação, de posição. Eu sei que é o seguinte, eu estou cansado de ficar só pedindo, batendo continência. O projeto, está cheio de projeto interessante aqui, Por que o governo não desce aqui e fala, esse projeto, nós pode fazer, combinar o seguinte, vai entrar cadinho. Você faz a indicação que eu vou atender esse projeto. Pela indicação, ele pode atender todos os projetos, o Montoninho sabe, o Galo sabe, pode atender. Entendeu? Todos esses projetos. Pois não, vereador Cicote. Vereador, gostaria de parabenizá-lo aí pelo discurso, vereador Pierinho. Porém, eu gostaria de ter ouvido esse discurso no dia 2 de dezembro, onde o senhor manteve sua candidatura a presidente da Câmara até o último minuto. E na hora que o senhor Nilson baixou aqui, o senhor borrou nas calças e votou no candidato indicado pelo governo. Cicote, eu acho que você está falando a pessoa errada. Eu acho que eu não fiz acordo nenhum com a sua bancada primeiramente. Não fiz nenhum acordo com a sua bancada. Entendeu? Eu era candidato a presidente. Eu tinha que decidir aquele momento. Não tinha acordo nenhum com vocês. Eu fui o único cara que não teve acordo. Você sabe muito bem quem pisou na bola aqui. Você sabe o nome. Não foi eu. Você estava com 11 vereadores aqui. Entendeu? Inclusive o senhor mesmo não veio atrás de mim. O senhor tinha 11 vereadores aqui. O senhor não veio atrás de mim. Não veio falar comigo. Aí eu votei contra. Entendeu? Se eu tivesse falado comigo, chamado eu para a bancada... tem que se ater ao projeto. Tudo bem, o senhor não falou do projeto, o senhor que chamou de discussão. Eu não tenho culpa. Entendeu? Agora, como que pode o senhor, entendeu, falar uma coisa dessa aí? Entendeu? Não é desviou, não. Eu estou falando sério mesmo. Entendeu? Agora é o seguinte, como que pode a pessoa querer que eu vote para presidente se nunca conversou comigo? Na hora, a gente decide muito antes. E vocês nunca chamaram. Então, eu não tinha acordo com vocês. Vocês sabem quem saiu fora aí. Entendeu? Vocês estavam com 11.
Eu não tenho culpa de vocês se perdido. Eu não tenho culpa. Você estava com 11. Então, como eu estava falando para você, precisa ser votado esse projeto aqui. Que aqui é diferente a discussão. Aqui, minha bancada, estou pedindo para minha bancada seguir. Se o Toninho tivesse projeto aqui, eu ia seguir a bancada. Se o Bahia está com projeto, siga a bancada. Pelo menos seguir a bancada. Agora ninguém pode ficar mandando a bancada do democrata. Entendeu? Porque a democrata, ultimamente, eu sei que está desunido. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Mas o dia que esse democrata se unir aqui, entendeu? Vai se juntar com a oposição, vai ser a maioria. Aí ninguém vai segurar. Então, como eu estava falando para você, não tem só meu projeto. Tem vários projetos aqui que é interessante. Vários projetos aqui que é interessante. Agora, por quê? A gente continua a falar que vai vetar. Por quê? Por quê? Por que isso aí? Entendeu? Porque o governo não pede, entendeu? Para fazer uma indicação e atender. Eu sigo, entendeu? Eu sou contra o veto de tudo isso aqui, por quê? Porque o governo não conversa com a gente. Porque o governo não chama todos os vereadores, vereador por vereador, fala, ó, não dá para atender porque é inconstitucional, entendeu? A gente podia falar o seguinte, nós entra com uma indicação, entendeu? Nós entra com uma indicação e a gente vai ser atendido. Mas o governo nunca conversa. Quantos projetos do governo aqui, que é inconstitucional, que vocês votaram? Agora é um absurdo. Ter 18 votos. Vale a refeição dos guardas. 18 votos. Foi para 19. E hoje o pessoal está votando contra. Eu tenho certeza, se o governo pedisse para votar nos guardas municipais, eu tinha os 20 votos. Eu tinha os 20 votos. Então estou aqui pedindo para os 20 vereadores que pensem bem. Aqui tem muitos projetos bons, não estou falando só do meu projeto, não. Todos os projetos. Pense bem. E conto com a minha bancada democrata, conto com os vereadores para aprovar todos esses projetos aqui. É uns projetos interessantes. Aí depois, discute. Aí cada vereador que tem seu projeto, discute lá com o governo. Tudo bem, vamos fazer uma indicação. Mas o governo não pediu para fazer indicação. Se eu fosse o prefeito, chamava o vereador por vereador, falava, ó, esse projeto não dá para aprovar. Vamos fazer uma indicação e vamos lutar para aprovar esse projeto. Eu não vou votar contra o meu projeto e também não vou votar contra os guardas municipais. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, apenas uma questão de ordem. Continua. Pela ordem, senhor presidente. Só uma questão de ordem, eu não vou pedir a fala, é só um encaminhamento. Embora o entendimento aí, nós não estamos votando o projeto, né? É sim ou não ao veto. Mas o vereador Montorinho fez uma sugestão aqui que eu acho que é pertinente, até cabe uma discussão aí, e que eu até topo fazer se os meus pares aqui concordarem. Está muito boa a discussão, o tema, estamos aprofundando aqui questões importantes da casa, e eu acho até, Montorinho, que nós pedimos recesso lá, suspensão dos trabalhos por meia hora, mas ficamos aproximadamente umas 3 horas lá. Então a minha sugestão, complementando aqui a sugestão do vereador Montorinho, é de que a gente pegue com a casa aí o tempo em que ficou parado, suspensa a sessão, que a gente possa acrescentar nessa sessão aqui no andamento aí, porque assim a gente pode discutir um pouquinho melhor e mais profundamente aí esses temas tão importantes nessa noite. Pela ordem, senhor presidente. Só respondendo o vereador... Respondendo o vereador Ailton Lima, esta presidência já respondeu o questionamento do vereador José Montoro Filho, e se nós fizéssemos isso, contrariando o regimento, qualquer votação sobre o veto poderia ser anulada. Com a palavra, o vereador Bahia. Gostaria de falar sobre o meu voto do projeto. Não. Não, eu gostaria de falar do meu. É um direito meu, quero falar. Falar sobre o processo? Com a palavra, o vereador Bahia. Senhor presidente, caros colegas vereadores, a imprensa presente, eu gostaria de dizer o seguinte, eu quero dar parabéns àqueles que votaram a favor do projeto, a favor da cidade de Santo André e da sociedade andreense, respeitando também aqueles que não votaram, né? Nós temos que respeitar a maioria, né, Cláudio Malatesta? E dizer que aqui é uma casa de lei e de respeito, não é uma casa de medo. O povo que nos colocou aqui, não colocou para respeitar medo, se impor a ter medo de A, de B ou de C.
E quem querer vir justificar aqui com ladainha, eu já falei lá no plenarinho pro superintendente do SEMAS e falei aqui na tribuna, ouvido de vereador não é pinico não para escutar ladainha. Vim aqui falar que A, ou que B, ou que C. Ora, vota no projeto na primeira instância, vota na segunda, depois vai querer vir justificar aqui, o que aqui. Então chega aqui e fala a verdade, fala, ó, não quero votar porque me impediram para não votar, o executivo não votou e acabou. Porque vai querer falar para mim, querer falar para um outro vereador? Ora, gente, presta atenção. É como falaram aí, porra, tá falando para quem agora? Tá falando para os vereadores e para os assessores que estão aqui, mas estou falando para a gente da cidade. A imprensa está presente aqui, não foi embora ainda não. O Léo está aqui, o Boca Grande. Entendeu? O Léo está aqui. Viu? Agora vim querer... Parabéns, viu, Motorinho? O vereador Luiz Carlos Pinheiro, pela sua fala. Gostei, está de parabéns. Né? A presidência solicita ao vereador Bahia que se atenha ao tema em discussão. Então, presidente, sobre o projeto, eu vou dormir com minha cabeça tranquila, né? Respeito a opinião dos demais, da maioria, que votaram. Só que eu vejo assim, viu, vereador Paulinho Serra? Presidente. Não devem... O vereador não se inscreveu com explicações pessoais. Não deve nenhuma satisfação para mim, não. Ao contrário, vocês devem satisfação à sociedade andreense, aqueles que votaram contra. E a si próprio, que na primeira e segunda instância votaram a favor do projeto. Então não deve para mim, deve primeiro para você, depois para as crianças dessa cidade e para todo ser humano que trabalha para o bem dessa cidade. É para esses que vocês devem, para aqueles que votarem em vocês. Porque amanhã ou depois, se um filho seu for assassinado, como eu perdi um filho meu assassinado, tá? Na porta de uma escola, e vocês querem identificar o assassino do seu filho e não foi identificado por falta de um vídeo monitoramento, aí vocês vão chorar mágoa e vão falar, poxa, aquele projeto era bom, antes eu tivesse, pelo menos não ia trazer seu filho de volta, mas você ia ter possivelmente a identificação de um vagabundo desse. Então, preste atenção no que vocês fizeram aqui hoje. E outra coisa, vou mais, viu, Paulinho? Os outros projetos todos que estão aqui, os vetos, eu vou votar todos derrubando o veto, viu? Antes que já votaram no meu, quem votou contra, quem votou a favor, não sei de quem é esses outros dois projetos aqui. Os outros dois eu vou votar derrubando o veto. Entende? Aqui não é medo, não. Eu falei que eu ia falar nessa casa de lei, porque que eu vim aqui. E cada dia que passa eu estou provando. Viu? Eu vou votar derrubando o veto. E não sou oposição ao governo, não. Eu faço parte da base de sustentação, ô Cláudio Malatesta. E vou votar para derrubar o veto. Entendeu? Agora, eu estou contra o governo, eu votando para derrubar o veto? Não. Eu não estou contra, viu, ô presidente? O presidente é o Araújo, ô Marcelo, não é você. No dia que o senhor for o presidente, o senhor pode apertar a campainha. Estou apertando. Ah, você tem que ter educação, pelo menos. Eu estou com a palavra. Sou eu que estou falando agora. Tempo já. Então, eu vou votar... Cadeia, presidente, não pode mais estar falando. Então eu vou derrubar, eu vou votar, eu sou base de sustentação e vou votar para derrubar o veto. Eu vou votar para derrubar o veto. Eu faço parte da sustentação do governo e não estou aqui com medo não. Os outros dois projetos, eu também irei votar a favor, Nivaldo, de derrubar o veto, né? Que tem que vereador que fica com medo de votar. Motorinho falou muito bem. Ah, vai entrar com a DIN. Ah, vai cair. Santo André vai morrer todo mundo. O prefeito vai entrar com a DIN. Tenha paciência, vereadores. Você foi eleito aqui para impor respeito. Obrigado, presidente. Continua em discussão, em votação. Em votação, os vereadores favoráveis à manutenção do veto, apertem sim. Os vereadores contrários ao veto, apertem não. Vermelho. O que é isso aqui? Quem está votando? Espera aí, presidente, já votei. Vê aí. Falta algumas? Não, tá certo. Mais algum vereador pretende registrar o seu voto? Falta alguém?
Votação encerrada. Segundo consta no sistema eletrônico de votação, 12 vereadores votaram sim, 8 vereadores votaram não, nenhuma abstenção. Portanto, está mantido o veto. Item terceiro da ordem do dia. Discussão adiada e votação do veto total ao projeto de lei CM 02 de 2010. A Comissão de Justiça apresentou o parecer para sua manutenção. Em discussão, não havendo manifestação, em votação, os vereadores favoráveis à manutenção do veto apertem sim, os vereadores contrários ao veto apertem não. Mais algum vereador pretende registrar o seu voto? Votação encerrada. De verdade. Eu falei para ele já, então. Já falei para ele, estou falando para ele. Estou falando para ele, é que eu falei para ele já. Eu falei para ele já. Tá. Doutorinho. Fica quietinho, vai, deixa pra falar depois, né? Vai falar agora pra quem não tem ninguém vendo nós, cara. Segundo consta no sistema eletrônico de votação, 11 vereadores votaram sim, 9 vereadores votaram não, nenhuma abstenção, portanto está mantido o veto. Quarto. Item quarto da ordem do dia. Discussão adiada e votação do veto total, projeto de lei CM 45 de 2010. A Comissão de Justiça apresentou parecer pedindo pela sua manutenção. Em discussão, não havendo manifestação, em votação, os vereadores favoráveis à manutenção do veto apertem sim, os vereadores contrários ao veto apertem não. A presidência vai encerrar a votação. Votação é encerrada. Segundo consta no sistema eletrônico de votação, 11 vereadores votaram sim, 9 vereadores votaram não, portanto está mantido o veto. Item quinto da ordem do dia. Discussão adiada e votação do veto total para a lei CM 54 de 2010. A Comissão de Justiça apresentou parecer pela sua manutenção. Em discussão o veto, não havendo manifestação, em votação. Os vereadores favoráveis à manutenção do veto apertem sim. Os vereadores contrários ao veto apertem não. Falta um. Falta o Pinheirinho, você. Vota? Não, esse aí é o... Não sei quem quer. Ok. Ok. A presidência vai encerrar a votação. Votação encerrada.
Pela ordem, presidente. Está em processo de votação, vereador. Aguardo, presidente. Segundo consta no sistema eletrônico de votação, 12 vereadores votaram sim, 8 vereadores votaram não. Portanto, está mantido o veto. Com a palavra, vereador Bahia, pela ordem. Vereador, qual o motivo da solicitação? Declaração de voto, presidente. É o senhor presidente, né, Marcelo Chirradi? Para ele ganhar de presidente, ele tem que ter 11 votos. Então, não pediu, então, isso que eu falei, tem que pedir antes. Pediu agora, sim, tá, não, mas antes, tem que ser antes. Tem 3 minutos. Estou dando para você, vai. Do IPTU é importante isso aí para muita rua que tem feira aqui. Quem votou contra não vai ter mais um voto de quem tem feira na rua. O meu discurso aí eu acabo com ele. Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, o entendimento regimental, e eu quero insistir, consultei mais uma assessora técnica, os 30 minutos tem que tirar das 6 horas. Com a palavra para a declaração de voto, vereador Bahia, por 3 minutos. Senhor presidente, caros colegas vereadores, quero parabenizar o autor do projeto, esse contra a favor do IPTU mais barato nas ruas que tem feira, né? Porque quem é a pessoa, ô Léo, que não se sente incomodado na sua casa, na sua residência, onde ele paga o IPTU corretamente, né? A 1h da manhã, às 2h, a pessoa que paga seus impostos precisa de sair para trabalhar, já tem o estacionamento da sua casa impedido de sair com seu automóvel, né? Quando ele chega do trabalho, só às 2, 4 horas da tarde, continua porque estão varrendo, estão lavando, sem contar aqueles que fica aquele mau cheiro de peixe que o pessoal bota, a pessoa se sente incomodado durante o ano inteiro, então é justo que tem um desconto do IPTU, se é 1%, se é 0,5%, se é 2%, se é 3%, não interessa. Eu acho que a pessoa que se sente incomodado em sua residência, que paga seus impostos, eu acho que deveria, o vereador Sargento Juliano, ter o privilégio de ter um desconto no imposto. É isso que eu acho. Como foi um projeto também que eu já tinha retirado, o vereador Jurandir Galo, então eu acho que mais nada que justo, né? Dar um desconto à pessoa do IPTU, já que se sente incomodado nas suas residências, já que paga todos os seus impostos. Essa é a minha fala, quero que fique justificado também aqui, aqueles vereadores que votaram contra um projeto desse, né? Um projeto bom. É isso que eu gostaria de dizer na minha fala, e que o povo fique de olho
né, quem está fazendo o seu trabalho aqui nessa Casa de Lei corretamente. Item 6º da ordem do dia. Discussão adiada, votação do veto total para de lei CM71 de 2010. A Comissão de Justiça opinou pela sua manutenção. Em discussão, o veto não havendo manifestação em votação. Os vereadores favoráveis à manutenção do veto, apertem sim. Os vereadores contrários ao veto, apertem não. Você votou, Araújo? A presidência vai encerrar a votação. Votação encerrada. Segundo consta no sistema eletrônico de votação, 9 vereadores votaram sim, 9 vereadores votaram não e 2 abstenções. Portanto, está mantido o veto. Item 7º da ordem do dia. Discussão adiada, votação do veto total para de lei CM89 de 2010. A Comissão de Justiça apresentou parecer pela sua manutenção. Em discussão, o veto não havendo manifestação em votação. Os vereadores favoráveis à manutenção do veto, apertem sim. Os vereadores contrários ao veto, apertem não. Vai estourar o tempo, mano. Você não pode falar de um. Pergunta para ela se pode. Não pode. Vem cá. Ele quer falar de... A presidência vai encerrar a votação. Votação encerrada. Você vai falar de declarações pessoais. Não pode de hoje. Faz mal. Depois não, viu? Não posso falar. Não pode. Mas já passou um tempo agora. Você pode falar do 7. O veto acabou, né? Pede a inversão do item 9, que vai ser o primeiro. Ninguém sabe o que é. Segundo consta no sistema eletrônico de votação, 11 vereadores votaram sim, 8 não. Portanto, está mantido o veto. Item 8º da ordem do dia. Discussão adiada, votação do veto total, pede lei CM137 de 2010. A Comissão de Justiça apresentou parecer pela sua manutenção. Em discussão, o veto não havendo manifestação em votação. Os vereadores favoráveis à manutenção do veto, apertem sim. Os vereadores contrários ao veto, apertem não. Não, não vai falar. Pode tocar aí. A presidência vai encerrar a votação. Votação encerrada. Não, vou falar agora. Eu tenho direito, vou falar. Você não sabe nem o que é. Vai passar vergonha que eu vou acabar com ele. Não, não quero saber. Vou falar. Faz isso não. Você nem sabe o que é o projeto, Pierinho. Sabe o projeto? Você sabe o que é? Sei. Sabe? Vai ali, motorinho. Lei. Vou dar para o motorinho, vai pedir inversão. Já anunciou a votação? Pela ordem, senhor presidente. Não, 7. Eu quero discutir o 10, não quero discutir o 10. Segundo consta no sistema eletrônico de votação, os vereadores votaram sim.
12 vereadores votaram sim, 8 vereadores votaram não, portanto está mantido o veto. Com a palavra, pela ordem, o vereador José Monteiro Filho. Senhor presidente, eu solicito a inversão aqui na pauta do item 7º da inclusão como item preferencial. Em discussão, o requerimento verbal do vereador José Monteiro Filho, não havendo manifestação, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Está aprovado. Pela ordem, senhor Item presidente. primeiro da ordem do dia, que é o item 7º da inclusão. Pela ordem, senhor presidente, eu queria comentar sobre algum item. Não está em discussão, vereador. Tudo Os bem. vetos já foram todos discutidos, todos votados. Então, Segundo expressão, a votação do projeto de lei CM3311 da mesa diretora que dispõe sobre a criação de cargos de provimento comissionado da estrutura administrativa e organizacional da Câmara Municipal de Santo André. As comissões de Justiça e Finanças apareceram para sua aprovação. Em discussão, não havendo manifestação, em votação. Conforme o regimento exige quórum qualificado, os vereadores votação eletrônica, os vereadores favoráveis votam sim, os vereadores contrários votam não e também a abstenção. Vai, vota. Votação encerrada. Não, eu vou pedir adiamento do 8º e do 9º. Segundo consta no nosso sistema eletrônico de votação, 20 vereadores votaram sim, nenhum não. Está aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Está aprovado em segunda discussão o projeto de lei CM33/11. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, pela ordem, o vereador José Monteiro Filho. Conforme o nosso regimento interno aqui da Casa, o artigo 103, as sessões ordinária e extraordinária terão duração máxima de 6 horas. Levando em conta que 6 horas está praticamente encerrada, eu requeiro o encerramento da sessão. Pela ordem, senhor presidente. Vereador José Monteiro Filho, pelo relógio aqui da mesa, a sessão teve início às 15 horas e 39 minutos, estando agora às 21 horas e 39 minutos, de acordo com o nosso regimento interno, declaro a sessão encerrada. Acabou a sessão, é automático.